Salve, salve o Tricolor Paulista, boa noite a todos. Galera, amanhã temos Tricolor em campo, São Paulo e Fortaleza, jogo pelo Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, um jogo de sexta-feira, em data diferente, às 9h30 da noite, que horário, hein? E que dia? Bom, mas o São Paulo joga amanhã, um jogo importantíssimo pra gente ganhar, porque o São Paulo empatou muito nesse começo de campeonato, e é mais um jogo em casa, quarto jogo, até agora 2 empates e uma vitória jogando em casa. Então, precisamos da vitória para subir na tabela e começar a pontuar no campeonato, ficar ali nas posições lá de cima. Então eu vou passar algumas notícias sobre retornos de jogadores. Lucas pode estar à disposição amanhã. Oscar, Pablo Maia e Arboleda contra o Alianza Lima pode estar à disposição também. O tabu que dura quase 5 anos que o São Paulo não derrota o Fortaleza. A gente vai comentar sobre isso, que já está incomodando. E também vou trazer as prováveis escalações e arbitragem para a partida, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que vocês acham da partida. Se o São Paulo vai vencer, se vai ser tranquilo. Então, comente aí. Bom, galera, então, o jogo do São Paulo é amanhã contra o Fortaleza, às 9h30 da noite. Horário tarde, né, de sexta-feira. E terá a transmissão do canal Premier. Não preciso nem comentar que a gente precisa da vitória, né, galera? Empatar mais um jogo em casa no Campeonato Brasileiro, quarto jogo que a gente vai jogar no Morumbi, só conseguimos uma vitória e 2 empates. Não podemos empatar de novo não, empate a gente vai ficar estagnado, já empatamos de novo na rodada passada, se começar de novo sequência de empate, vamos descer de novo na tabela. Então amanhã é uma boa chance pra gente vencer e ficar lá em cima, porque para recuperar esse monte de empate precisamos ganhar alguns jogos seguidos. E agora a gente joga com Fortaleza. Se não ganhar, o próximo jogo é com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogando no estádio deles, né? Então, se não ganhar hoje, vai se complicar. Então, precisamos da vitória. É um jogo muito importante e o Fortaleza não está num bom momento. O Fortaleza tá mal no Campeonato Brasileiro, só tem uma vitória que foi só na primeira rodada. De lá pra cá, eles não venceram mais nenhuma partida. Então, temos que aproveitar esse momento. Não vamos ressuscitar mais um defunto, né? Se bem que a gente tá, né, tá sendo defunto também, né, empatando muito. Mas é isso, galera, precisamos da vitória. Deixe nos comentários o que vocês acham da partida. Beleza, galera, vou mostrar pra vocês a arbitragem do jogo. Mais um árbitro horroroso aí. Vocês se lembram desse árbitro, né? A maioria dos árbitros são tudo horroroso, né? Então, e esse árbitro é o Wagner de Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Ele será auxiliado por Bruno Bosquilha e Daniel de Oliveira Alves Pereira. Bruno Bosquilha também é um bandeirinha que sempre está nos jogos aí, né? O VAR vai ser do Marco Aurélio Augusto Fazecans Ferreira. Esse eu não me lembro. Tá bom, galera? O último jogo do Magalhães foi em 2023, 1º de junho de 2023, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo que a gente perdeu pro Sport de 3-1 e passamos nos pênaltis. Então dá pra ver que é um árbitro que no último jogo que apitou nosso a gente perdeu. Tomara que amanhã essa escrita não seja feita e que a gente vença. Bom, galera, agora vamos falar sobre o tabu do Fortaleza, que já dura quase 5 anos ou 10 jogos. Vou mostrar aqui pra vocês o histórico geral e esse tabu que está incomodando. Bom, nos confrontos gerais foram 30 jogos contra o Fortaleza. E tem um bom equilíbrio aí. O Fortaleza é uma pedra no sapato do São Paulo nos confrontos históricos. Foram 9 vitórias do Fortaleza, 9 empates e 12 vitórias do São Paulo. Jogando lá em Fortaleza, o Fortaleza tem uma vitória a mais. 5 vitórias, 6 empates e 4 vitórias do São Paulo. E jogando no Morumbi, 4 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 8 vitórias do São Paulo. O último jogo foi no Brasileirão do ano passado, a vitória do Fortaleza por 1-0. E agora vamos pro número horroroso. Tá aqui, ó. A última vitória do São Paulo contra o Fortaleza foi no dia 14/11/2020, pelo Campeonato Brasileiro. 3-2 lá em Fortaleza. De lá pra cá, foram 10 jogos com 6 vitórias do Fortaleza e mais 4 empates. É uma vergonha passar esse tempo todo, com todo respeito ao Fortaleza, que é uma equipe bem estruturada ultimamente, né?
tem um bom técnico, mas não pode passar 10 jogos o time do tamanho do São Paulo contra o Fortaleza sem vencer um jogo, né, galera? O São Paulo ultimamente está tendo uns tabus grandes contra algumas equipes. Botafogo, Atlético Mineiro, agora o Fortaleza. Então é complicado. Vamos ver se a gente consegue quebrar esse tabu e precisamos, porque precisamos subir na tabela. Bom, então agora vamos começar com as boas notícias para esse vídeo, que a gente tem algumas e muito importante. Retornos de jogadores. Vamos começar com o Lucas. O Lucas está à disposição, treinou normalmente com o elenco e fez todas as atividades certinha e está liberado pelo departamento médico para jogar amanhã. Então, provavelmente ele vai ser relacionado e deve ganhar alguns minutos no segundo tempo da partida. Eu acho muito importante, porque na semana que vem a gente tem um jogo complicado contra o Alianza Lima lá no Peru, e é interessante ele estar pelo menos pronto para jogar um tempo nesse jogo. Então eu acho importante o Lucas entrar amanhã alguns minutos, e vamos ver como que ele está fisicamente, né? Agora as outras notícias são: Oscar, Arboleda e Pablo Maia tem chance de ser relacionado no jogo contra o Alianza Lima na terça-feira. Os 3 jogadores estão em fase final de transição e já está ali também treinando com um grupo. Então eles precisam de um pouquinho de tempo para conseguir voltar a jogar. Então, nesse jogo contra o Alianza Lima, eu acho difícil os 3 serem relacionados, mas pode ser que um ou outro consiga. Por exemplo, o Arboleda, que parece que finalmente terminou essa sobrecarga que ele estava tendo e deve ser relacionado para essa partida. E o Oscar, muito provavelmente, também deve ser relacionado. O Pablo Maia, que vem de cirurgia, talvez ainda não seja relacionado para o próximo jogo, mas está muito próximo de voltar também, o que vai ser muito importante a volta de todos esses jogadores. Me diz aí o que vocês acham. É muito importante todos voltarem para que o nosso elenco fique cada vez mais forte pro restante da temporada. E mais uma notícia boa, que o Alan Franco treinou normalmente, depois de sair sentindo dor no pé no último jogo, não teve lesão, e ele treinou normalmente com o elenco. Talvez ele seja poupado dessa partida, mas nas próximas ele deve voltar a ser relacionado. Ferreirinha deve ser relacionado para amanhã, treinou normalmente, foi poupado do último jogo por causa daquela sobrecarga, né? Mas ele deve ser relacionado e jogar amanhã. Sobre ingressos, galera, venderam 25 mil ingressos, foi a parcial pela manhã. Até agora não soltaram outra parcial, no momento que eu tô gravando o vídeo, não soltaram outra parcial, mas venderam 25 mil ingressos antecipadamente, então devemos chegar a algo em torno de 30 a 35 mil pessoas amanhã. Agora eu vou passar as prováveis escalações para vocês. Bom, galera, prováveis escalações de São Paulo e Fortaleza. A lista de desfalques que o técnico Luiz Beldia encara é extensa. Pablo Maia, Oscar e Arboleda devem voltar apenas contra o Alianza Lima, na próxima terça-feira. Igor Vinícius segue no departamento médico, assim como Luiz Gustavo e Caleri, que só volta no cenário mais otimista a partir do fim de novembro. Para completar, Enzo Dias e Marco Antônio estão suspensos. Realmente, eu esqueci de comentar isso. Enzo Dias e Marcos Antônio suspenso, então Bobadilha e Wendel devem ser titulares. Então, provável time: Rafael, Ferrarese ou Cedric, Juan, Sabino ou Alan Franco, Wendel, Alisson, Bobadilha, Lucas Ferreira, Luciano, Ferreirinha e André Silva. É isso? Lucas Ferreira, Luciano Ferreira e André Silva. No caso, nessa possível escalação, o Zubeldia estaria poupando o Matheus Alves, que já é um erro aqui, né? Luciano armando, a gente já sabe que o Luciano armando o time não joga nada, né? Tem que jogar próximo ao André Silva. Se eu fosse o Zubeldia, eu repetia a mesma formação do último jogo, só que com o retorno do Alisson, né? E do restante que não jogou na última partida. Mas manteria o Matheus Alves. Se o Ferreirinha tiver a condição de jogar, eu deixaria então Lucas Ferreira, Ferreirinha e o Matheus Alves armando. Aí o Luciano podia ser até o atacante nosso, mas ele vai preferir colocar o André Silva e o Luciano no banco para entrar no segundo tempo, né? Se o Luciano jogar, ele tem que jogar próximo do atacante. Então pode ser que o Ferreirinha seja poupado mais uma vez e o Matheus Alves entre no meio e o Luciano próximo ao André Silva, que nem foi no último jogo. Bom, a gente só vai ver
quando começar a partida. O Fortaleza, do técnico Vojvoda, tem alguns desfalques também. Brits, Marinho, Moisés e Martínez segue ausentes por problemas físicos. São jogadores importantes, né? O Moisés já tá há muito tempo no Fortaleza. O Brits é zagueiro, se eu não me engano. E o Marinho, né? Tem um chute forte. Esse Martínez é atacante? Não me lembro. Provável time do Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kusevich, Davi Luiz, Diogo Barbosa. Linha de 4, né? Matheus Rossetto, Lucas Sacha, Paul Fernandes, Pikachu, Alanzinho e Daverson. Olha o Daverson aí, vamos marcar o Daverson, hein? Bom, galera, é isso. Passamos aí as informações, fizemos o nosso pré-jogo, expectativa de vitória do São Paulo amanhã, precisamos vencer e é a obrigação, mais um jogo jogando em casa. E eu aposto numa vitória do São Paulo, com certeza vai ser difícil, é um time muito bom do Fortaleza, bem treinado, bem encaixado, não vai ser fácil, vai ser um jogo sofrido, mas pra gente vencer precisamos estar os dois tempos seguros. Os dois tempos tem que estar se harmonizando, tem que ser parecidos, né? Manter a mesma intensidade nos dois tempos. Então, eu acho que São Paulo vence 2-1 e a gente sobe na tabela. Deixe seu palpite nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Salve, salve, Tricolor Paulista. Até o próximo vídeo.